Olá, muito bom dia, abraço a todos. Capitão Hidalgo está comigo aqui para os destaques do nosso Boletim da Bola. Bom dia, Hidalgo, tá tudo bem aí? Bom dia, Jarbas. Tudo bem, tudo bem. Como uma manchete, é o que estamos dizendo permanentemente em relação a esta falta de, eu diria, geral, em todos os sentidos, dos dirigentes do futebol brasileiro, cegamente não estão enxergando o que está acontecendo e o prejuízo que isso está dando a todos que militam também no esporte, no futebol, no caso, porque a insistência dos jogos tem atrapalhado a todos. E não tenha dúvida que vai se estender este problema com a falta ainda de vacinas em todo o Brasil. E os jogos que estarão acontecendo são jogos para só premiar aos dirigentes das federações, dos clubes, e faltar com toda certeza o espaço, para não faltar o espaço do início de um campeonato brasileiro, que fatalmente irá acontecer, viu, Jarbas? Eu vi um comentário, Hidalgo, que eu acho que dá para exatamente explicar para o torcedor basicamente o que está acontecendo, por que os jogos podem acontecer e em alguns momentos não podem acontecer. Quem tem automóvel e faz financiamento de carro vai saber o que eu vou entender. Se você não pagou 3 meses do seu carro, é feito busca apreensão. Vão retirar o carro, né, da sua propriedade. Mas se você for lá e pagar um mês, né, dos três, um mês, você volta com o seu carro sem problema. O que está acontecendo com a Federação Paulista de Futebol e o canal de TV é esse. Ó, se não tiver jogo, a gente cancela. Aí eles fazem um aqui, outro ali. É mais ou menos isso para o torcedor entender, né, Hidalgo? Para não parar de forma definitiva. Eu não entendo a atuação do dirigente lá, o Feldman, que foi deputado federal, foi da bancada da bola e não vê nada disso, né? Não tenha dúvida. É uma falta de consideração. O Caboclo tenta colocar as partidas, exigindo as federações, né? Das federações os jogos. Aqui o cara tá da dó do cara. Nós estamos aí, acho que na oitava ou nona rodada. Tem time que só jogou uma partida e fatalmente essa situação vai passar para o Campeonato Brasileiro. E com toda certeza o medo deles é que a televisão corte. É o único dinheiro que está entrando, porque não tem torcida, não tem nada. Eu não sei porque não para de vez, não volta a jogar rapidinho num turno e termina logo o campeonato, senão fica essa loucura, joga numa cidade, a outra não permite, e aquilo que você falou, se tem um contrato, não paga hoje, mas vai terminar o campeonato, pô, então paga como você diz, vai pagando como pode ser pago. Porque a única coisa que prende o dirigente é essa questão de ter receber um dinheiro, porque não tem de onde sair a outra parte financeira, né, Jarbas? Não tem aonde sair realmente. Agora, esse negócio de realizar jogos em outros estados, que de repente aí a pandemia está um pouco mais amena, também dá na mesma. Como é que se faz essa. Você que jogou futebol, Hidalgo, logisticamente falando, como é que leva esse monte de jogadores num ônibus, 5, 6, 8 horas dentro de um ônibus, para depois fazer uma partida de futebol? Aí fica muito difícil, Hidalgo. Mas não tenha dúvida. Você vê, você está em Sorocaba, eu vi um jogo, nós fizemos essa partida do São Bento e o Palmeiras, e o São Bento perde o mando de jogo, tá certo que não teria torcida, mas pelo menos o mando de jogo do São Bento. Foi jogar em Volta Redonda. Pô, cumprir o quê? Isso é cumprir tabela, isso é um suicídio. O time sai de Sorocaba para ir à Volta Redonda, que não tem nem localização para chegar, tem que ir de ônibus, né? Eu E acho. voltar, não é, Jarbas? É um prejuízo geral, geral. Agora, os times daqui de São Paulo, esses quatro que pelo menos o aplicativo da Rádio Futebol acompanha, e o seu aí de Curitiba, essa solução ela tem que ser dada logo, né? Porque já vem aí a Copa do Brasil também numa fase importante da outra vez. Daqui a pouco vem Libertadores, eliminatórias para a Copa. Vai virar um bolo isso aí, Dalgo? Não, vai ser um lolô danado, encavalamento de torneio, você vê o Palmeiras também. Poderia jogar na Arena, não, exigem que jogue, vai jogar Recopa com Defensor de Justiça, vai jogar no Mané Garrincha em Brasília. Quer dizer, joga por jogar, né? Joga, o jogador perde o sentido da satisfação de jogar. Está um ano jogando para ninguém, é como se fosse várzea, né? Várzea ainda tinha gente, né? Aquele pessoal do boteco, o cara nem via o jogo, mas entrava lá na várzea, lá nos barzinhos dos campos de futebol da várzea e ficavam comentando lá o jogo, eles não viam, mas tinha mais gente para tomar pinga lá
no bar do que hoje não tem ninguém, né? Ninguém vê jogo, ninguém faz uma avaliação, coloca caixas de som para dar uma motivação ao jogador. Eu acho que está tudo errado, viu, Jacques? Tudo errado. O Palmeiras tem aí um jogo marcado, né, pela Copa Libertadores, vai enfrentar o Defensa e Justiça Não, é pela Copa. Recopa, é Recopa. Dia 7 e dia 11. Para outro país funciona? Dá para ir fazer esse jogo fora? No Brasil não? Pois é que nem a Copa do Brasil, né? Tá rodando o mundo aí, avião para lá, avião para cá. O Lisca, que dizem que é louco, ele foi o cara de melhor bom senso e ainda criticaram o cara. Ainda foi prejudicado por ter usado o bom senso. Os outros não utilizam o bom senso. Tá todo mundo errado, não tá o Lisca errado. E ele falou, não, aqui no Campeonato Mineiro, é daqui, ali, aqui, ainda aqui vai. Agora, pega um avião, 30 pessoas, vai para lá para cá. E outra coisa, você não sabe o drama que foi o jogo do Curitiba em Arapongas, uma cidade próxima a Maringá. O prefeito de Maringá não permitiu. Aí, a 60 quilômetros de Arapongas, disse, bom, não tenho nada na minha cidade, eu vou liberar. Foram jogar. Caiu uma tempestade, um toró, uma Nossa. tormenta, e não teve jogo. O jogo ficou no primeiro tempo, esperaram para jogar, volta para o hotel para voltar para terminar a rodada no domingo pela manhã. Pô, eu vi esses caras tomando uma chuva, parados, Nossa. do árbitro, a arbitragem. Aí aparece três senhoras, que tristeza, com o rodo para tirar água, que não tem nenhuma avaliação de chupar bem a água, tem água para todo lado, outro querendo tirar o tampão para a água ser escoada. Como esses caras, será que se ficassem doentes com esse problema da Covid? Eu não sei, parece que eles fazem um deboche, viu, já? Dá para imaginar isso. Ô, Hidalgo, estava vendo uma notícia aqui, que essa é uma das mais novas. A gente viu que a TV a cabo acabou transmitindo todos os jogos aí, pelo menos uma quantidade grande de partidas, né, que o torcedor não tinha condição de acompanhar. Então lá, vamos lá. A cabo começou a cobrar para quem quer ter o jogo em casa. Beleza. Com essa pandemia toda, sem a presença do torcedor, os próprios canais de internet, né, dos clubes estão querendo cobrar do torcedor, em alguns aqui R$ 39,90 por mês, para que você possa clicar lá no link onde está a transmissão do jogo. Daqui a pouco o torcedor, Hidalgo, não vai ter condição mais, porque na situação que vivemos, ele não consegue nem comprar um arroz e feijão, quanto mais comprar uma mensalidade do clube, de coração dele, para que ele possa assistir. Você já tinha imaginado que o futebol ia chegar nesse ponto, Hidalgo? Jamais, jamais. E outra coisa, a tendência, já falamos aqui, batendo papo, você participou também, os clubes, a tendência é ter uma emissora de rádio e um canal de televisão e oferece por R$ 19 os jogos da sua equipe. Essa MP vai prosperar com toda certeza. E se o cara não entra de sócio, ele pelo menos sócio é 50, o mínimo. Sim. Ele entra com 19 e vê o time que ele quer ver o time jogar, traz a imagem, não vai ter ninguém no estádio, então todo mundo acostumado a acompanhar por televisão. Esse é outro suicídio, né? Agora, para o clube, ele fatura mais do que o que vem por parte dos canais televisivos. Pode ter certeza. O que aconteceu com o Flamengo aí, numa transmissão, né? Tinha quase 9 milhões de internautas navegando. O clube, claro, fez um acordo com o YouTube para que ele possa responder, né, receber o número de visualizações. Quer dizer, uma forma também de que o torcedor não paga, né? Ele coloca propaganda lá no canal, na transmissão, e a própria plataforma do YouTube pagaria ao clube. Seria uma saída também, né, Hidalgo? Não cobrar do torcedor. Não, bom, desde que tenha. A briga de você levar o torcedor no estádio é gigantesca, né? Agora, você vê o Internacional fez sempre uma boa campanha com mais de 100 mil sócios, né? Aqui nós chegamos a 30, 40 mil sócios, né? Quando da atividade bem fortalecida, mas a tendência é toda ruir, né? Deveremos ter 5 mil sócios de um lado, ou até 8 mil, mas até resgatar isso futuramente. Aqui o presidente do Atlético, Petralha, ele não assinou nada com a Globo, nada, não permitiu transmissão da Globo com o clube. E ele entrou nessa parada do streams, usando as transmissões para a torcida e para o mundo, né? Ele fez um jogo com o Vasco, deu mais de 1 milhão de pessoas acompanhando o Vasco e o Atlético nessa fase de pandemia. E ele ganhou a liminar
né, contra a Globo, porque a Globo não, você não é sócio do esquema tal, mas também não vai transmitir. Ele falou, aqui no meu campo mando eu. E entrou com liminar, teve um outro jogo que foi cassado e agora ele foi liberado para outra partida. Então está uma guerra incrível, a CBF vai ter dificuldades, não vai conseguir engendrar um acordo com os canais televisivos, os canais também vão ter dificuldade de acertar com os clubes, e aí vem aí também a participação do pay-per-view. Quem é que vai levar vantagem no pay-per-view? Ô Hidalgo, há muitos anos atrás a gente falava, eu trabalhei no Rádio Campinas, em São Paulo nós trabalhamos juntos, que os presidentes deveriam ser cargos, não esses cargos de políticos, né? Porque virou política isso aí, cargos profissionais, né? Um presidente devia ser um profissional, um empresário que fosse profissional, claro, que tivesse um carinho pelo clube. Mas, lamentavelmente, a gente continua vendo esses presidentes assumindo, né, ganhando, conquistando aí a presidência, mas que não ajuda o clube, Hidalgo. O pensamento dele é próprio, né? A caneta que ele escreve lá, que ele assina, é em benefício próprio. É arcaico o processo. Eu também não quero que volte o tempo passado. Tem algumas coisas que nós sofremos. A lei do passe, nosso passe era sempre do clube. Existia o atestado liberatório. A fragilidade dos clubes, tenho comentado contigo, Sim. a fragilidade dos clubes que não tem mais, não tem o domínio do jogador, o domínio é do empresário. O empresário, o clube não perde só se escolher errado, mas ele traz através das mãos de outros personagens, fora o futebol, né, oferece o jogador, ele não é dono, de repente o cara estoura, se ele não fizer um bom contrato, ele não ganha nem na negociação por ter permitido jogar no clube. Isso é um grande problema no futebol, que é a Lei Pelé. Mas, voltando ao caso, eu sou do tempo que o presidente era um grande empresário da cidade, né? Eu lembro o tempo que eu fiquei quase 4 anos de Piracicaba, o presidente era simplesmente o comendador Humberto da Bronzo, dono da Tatuzinho. O cara era bilhardário e queria fazer alguma coisa para a cidade. Queria que o time voltasse à divisão maior do futebol de São Paulo. Ele investiu o que tinha que investir com a maior satisfação. Ele falou, vou dar pão e circo para a galera aí. E ele gostou da brincadeira e ficou muitos anos. Pagava em dia e tal. E não tinha essa dele ser dono do dinheiro e fazia marketing, nada. Hoje, eu concordo com você. Colocaram mais uma figura no futebol, que é uma figura, para mim, nefasta, ganha-se muito dinheiro, que é o CO. O CO hoje está em todo lugar. Você acha que o time de futebol tem que ter CO? Pode ser um Palmeiras, um Flamengo, mas tem sempre o domínio do presidente. Agora, o presidente tinha que ser assalariado, como o porteiro, como todos, o massagista, todos Sim. têm que ser profissionais, e se não der certo, manda embora. Né? Não deu certo, vão embora. Aqui está chegando um presidente do Curitiba, que já foi até jogador do meu tempo, e ele instalou aí uma diretoria que a gente conhece aqui da sociedade, não tem interesse nenhum a se locupletar com dinheiro, pelo menos é assim. Eles vão ter uma dificuldade de soerguer essa equipe em nível nacional, volta para em 10 anos caiu 4 vezes, mas sempre há um interesse atrás, político ou não, há. Eles vão Sim. buscar agora uma equação para tirar o time do lodo que os outros deixaram. Quer dizer, o cara deixa, como o cara do Paraná, deixou o time nascer com um monte de dívida e pediu para sair. Fez um monte de lambança e aí se adonou. Não pode ser assim. E o conselho tem que ser mais ativo. Eu não É, sei por que tem conselho deliberativo, acho que é só para ganhar carteirinha, né, Jean? com certeza. Esse CEO que você citou aí, esse cargo, é o cara que comanda, por exemplo. Ele muda a cor da camisa, ele coloca o jogador com o número 99, porque não se tem mais de 1 a 11, né? Tem 100, 84. Deveria voltar, porque você não classifica. Você viu o Pelé? Que o Pelé era 10, 10. Zico, 10, Rivelino, 10, Liceu Lopes, 10, Ademir da Guia, 10. A figura do 10, que, aliás, no campo nem tem o jogador 10. Não, Não tem, só tem aquele que joga como 10. e você Aí, como foi jogador, Dal? hã? Você como foi jogador, jogar com a 10 ou com a 9 era um prazer, né? A minha sempre foi 5. O massagista já sabia que onde eu Sim, sentava para trocar roupa era a camisa 5. sim, Você vê que coisa? Era um, só o Santos mudava. O Santos era 1, 4, 2, 3, 6 e 3. sim. O Zito era 5, o Bengalvi 8. Era o Dorval na frente, Coutinho, Pelé 10 e Pepe 11. Era essa a formação, era
4-4-2-4, às vezes 4-3-3, e olhe lá, que tinha 2 pontos, o Pelé que recuava um pouquinho, né? Mas lateral direito, Carlos Alberto, era 4. Quem jogasse de lateral era 4. O Dalmo era 3. Sim. O Dalmo era 3, o Geraldino era 3, e assim. Calvete era 6, Oberdan 6, Ramos Delgado 3, Djalma Dias 3, Mauro Sim. Ramos 3, Volante 5, Clodoaldo 5. Quer dizer, o que caracterizava o jogador. Hoje diz, vai entrar o 99, você para narrar o 99, entra o 99, sai o 33. Virou uma bagunça. Isso daí tinha que mudar também, viu? O cara que usava a camisa 10, não só porque o Pelé imortalizou esse número, mas era um prazer o cara usar o 10. Hoje, você vai usar o 62. Meu. Isso mesmo, e não marca, né? O goleiro a 11, ponta esquerda, os caras querem goleiro a 11, é 1 a 11. O outro pode, o 12, o 13, o 14 e até o 18. Né? Aí poderia mudar, um dia o cara podia ter 18 ou 17, mas já estava na reserva, não ia caracterizar como o jogador titular. O titular jogava com o número que era número do clube, mesmo titular. Ele estava machucado, saiu o cara machucado, mas entrava o outro com a camisa do machucado. Isso, exatamente. Facilitava o trabalho da comunicação, né? Sim. Hoje quando você ia transmitir jogos há anos atrás, era fácil para você, louco. Você não precisa olhar papel nenhum, onde estava a bola e estava o jogador, você sabia quem era. Exatamente. Sabia, eles jogavam sempre. Não olhava nem a camisa, você sabia quem era o jogador. Hoje entra, você fala, bom, deixa eu ver aí. Bom, também não muda 1 em 1, né? Hoje está mudando 5. Aí 5. Arrebenta até com a transmissão, né, Jarba? Quando eu tenho transmitido os jogos aí pela Globo CBN, aqui no meu aplicativo geralmente eu não anoto nada, né? Porque eu tenho na tela a escalação. Lá não, eu tenho que anotar no papel. É dificultoso, porque essas alterações que são feitas, que também não sei quem inventou, deve ter um CEO aí na história, de colocar alterar 5 jogadores. Aí mudou, eu me lembro, não sei se você vai lembrar disso, nós transmitimos um jogo na Vila Belmiro, não sei se pela Tupi ou pela Record, que 2 jogadores foram expulsos na partida, e você citou brilhantemente, daqui pra frente Jarbas vai ser o Cai. Você lembra desse jogo, Hidalgo? Que foi que caíram. E outra 7 jogadores. 5, veja só. Olha como está errado. Pode mudar 5 por causa da pandemia, nem todo mundo está bem fisicamente. A ideia era mudava até 3, no máximo. No meu tempo até mudava 1, e olhe lá. Né? Mas você não é obrigado a trocar 5. Não é porque você tem 5 para mudar e você vai mudar os 5. Sabe o que acontece? Muda todo o segundo tempo. Você já notou no segundo tempo? Mudou Ainda tudo. Bem que você conversa com a galera lá de Manaus, entra outro de São Paulo, entra outro de Piracicaba, outro de Campinas. Você vai conversando, porque tem uma hora que o segundo tempo dá dó. Dá dó de todo mundo, quem está ouvindo, quem está vendo. E aí entram 3. Como é que você vai mudar? Eu quero ver quem está saindo, entrando. Nossa. Quer dizer, é muito difícil. Acho que tinha que ter quer dizer, fazer o fácil, voltar ao que era, não é saudosismo, voltar à realidade e caracterizar o jogador com a camisa. Pô, em São Paulo, tinha aqueles jogadores, o cara sabia que ele ia entrar lá, camisa 10, camisa 9, era o Toninho Guerreiro, era o Vavá, vai falando aí, né? Grandes jogadores, né? O Mazola, né? O meu time tinha o Quarentinha 9, tinha o Picolé famoso 9, aqui tinha o Zé Roberto 9. Quer dizer, caracterizava até a função do cidadão. Com certeza. Né? Mas está muito difícil. CO, desculpe, é um cidadão que vai entrar lá para roubar não assim a bilheteria. Ele vai ter um alto salário para produzir nada. Primeiro, ele joga futebol. Hoje você tem que gastar um dinheiro ou investir o dinheiro no jogador de futebol. É no jogador, não é nos 50 caras do departamento profissional, que um ajuda a fazer nada, tá? Sai um, entra. Eles ficam 30 pessoas lá, um para levar Guaraná, outro leva aqui, leva ali. E eu trabalhava com um médico, só com um massagista. Vou voltar a falar? Não. E naquela época, os clubes pagavam as viagens. Com certeza. Qualquer jogo, eu lembro, a gente saía aqui de Curitiba para jogar no Nordeste, você jogava 3 jogos. Porque o custo-benefício era a permanência nas cidades no Nordeste brasileiro, porque o avião é que era caro. Pagava hotel, pagava alimentação. Pô, hoje, olha, e ainda vivia, todo mundo vivia. Grandes jogos, estádios cheios, vivia com aquilo.
vivia. Os grandes clubes com a sua tradição de estádios cheios. É onde entrava o dinheiro para se pagar as contas. Hoje é incrível. Onde é que está o erro do futebol? Estou falando isso por quem viveu isso de moleque e agora na imprensa acompanhando. Onde é que está isso daí hoje? O cidadão dirigente fica sentado, vê os negócios na mão dele, ele sabe que tem o dinheiro da televisão, para ver jogador ele escuta alguém, 2 ou 3, não sai nem da sua cadeira, né? E aí coloca, inflaciona o elenco, contrata um mal, fica devendo, está sempre devendo, os clubes estão devendo. Devendo, E tem tudo, a CBF paga a viagem, paga o hotel, paga a locomoção, e os caras não acertam o caixa. É impressionante. Eu discuto isso, eu gostaria de estar numa mesa redonda, eu ia discutir isso daí. Como é que não paga a conta? Então Verdade. há um interesse das negociações. Eu lembro um cara que trabalhou no Palmeiras há pouco tempo, hein? Fizemos um negócio de momento. O cara nunca jogou, mas fez um negócio de momento. Que negócio é esse? A facilidade de alguma coisa? Hidalgo, eu queria voltar a falar dessas 5 alterações. Eu, como tenho feito os jogos pela Globo CBN, por a Globo ser do sistema Globo de rádio, da TV, nós temos no fone de ouvido o ambiente do estádio, o som ambiente, né? Apesar de os caras terem colocado torcida. Teve um jogo do Guarani, que eu não me lembro se foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho. Eu achei incrível. O torcedor vendo o jogo pela televisão, eu tenho certeza que não conseguiu ouvir, porque nós temos ouvidos aí, né? O jogador gritando com o outro, o treinador na beira do gramado, porque ficou, como não tem torcida, ficou aquele ambiente. Eu nunca vou esquecer disso. Um jogador do Botafogo foi entrar nessas 5 alterações. Ele entrou e deu para ouvir a voz dele com o segundo jogador que estava na beira do gramado. Eu vou entrar no seu lugar, na sua posição. Aí o jogador que estava dentro falou, mas peraí, mas eu já estou aqui. Aí ele falou assim, não, mas o professor mandou entrar no seu lugar, na posição que você estava. Então, só para entender, quem está em casa ou quem está transmitindo o jogo, que fica na dúvida, esse cara vai entrar no lugar de quem? Que posição? O próprio jogador falou com outro, Hidalgo, eu consegui ouvir no fone. Tá, mas eu vou aqui. Mas o professor mandou entrar no seu lugar. Você sabe, é brincadeira, parece que é brincadeira, mas quando tem esse volume de contratações, tem um determinado jogo que o cara fala assim, ô 5, passa para mim, pô, eu tô aqui, ô 5, ele não sabe o nome do cara. Nossa. Isso não existe. O futebol tá brincando. E aí querem jogar num momento tão difícil, a saúde. Eu sou contrário a tudo isso que está acontecendo. Eu não sei como os caras não ficam abismados com os números que aparecem para nós. Nossa, tá demais todo óbitos. dia, né? A gente não, parece que é um deboche, a gente está cuidando, claro, nós somos responsáveis, mas não é só por isso. Olha, está falando que tem que fazer isso, e não. Aí tem clandestino, tem jogos de cassino fechado, com gente pra caramba, aí tem gente fazendo festa. Eu não sei, eu não entendo. Ou faz de deboche, ou eu vou chegar a um ponto que parece-me que o povo brasileiro ele não está consciente disso, né? Não está. Isso não é uma coisa, isso é uma coisa indesejável. Você chega de pensar e dizer, pô, esses caras eles são pessoas que não têm cultura nenhuma, não se aproveita de nada, de nenhuma observação. Precisa trabalhar. Aí vem o governo exige uma coisa, o prefeitura outra. Aí briga por política. E esse cenário, não sei até onde vai, viu, Jarbas? E existem esses políticos, até aqui na minha cidade, em Sorocaba, eu acho até engraçado. Eu fui comprar uma lâmpada num centro grande, inclusive aqui, chama Leroy Merlin. Tinha uma fila de 40 carros. Eu acho que seria uma forma, pelo menos essas empresas estarem abertas alguma, porque a gente sabe, tem muita gente passando fome, não tem uma banana para dar para o filho para comer. É uma situação que a gente nunca imaginou viver. Claro, graças a Deus a gente tem alguma oportunidade de ter comida em casa. Agora, se você vai comprar uma lâmpada, se liga lá na loja, eu quero comprar uma lâmpada, tá? Que hora que você pode vir? Eu posso ir... tem horário às 3, às 5 e às 6h30. Horários para que as pessoas não se aglomerem, né? Combinar horário, dá para se fazer isso, só que as empresas não se preocupam em relação a isso, e os governantes também não. Hidalgo, nessa nossa conversa de meia hora que a gente combinou, a gente falou de vários assuntos,
e não se falou de quando os times voltam a jogar e se vão voltar a jogar. Você tem uma ideia, tem lido alguma coisa parecida com isso, que o futebol pode voltar? Porque o torcedor sempre pergunta aqui, a nossa transmissão do aplicativo tem aí um spot com histórias que o rádio nunca vai contar, que aliás é muito legal, tem 9 horas de programação, você mesmo participa de vários programas, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí, porque tem muita história que nunca se falou no rádio, nunca se contou, e no nosso aplicativo a gente acaba contando. Tem alguma novidade? A bola volta a rolar ou não, Hidalgo? Bom, eu posso falar daqui do estado do Paraná. Aqui há um descompasso geral, né? O Atlético jogou a primeira partida, e o Atlético não está jogando com o time titular, né? O Atlético tem uma estrutura espetacular e foi prejudicado também com Covid, mesmo assim, mas ele tem 3 elencos, ele coloca quem ele quiser na partida. Jogou a primeira 1 mês atrás, vai jogar amanhã, domingo ele vai jogar em Cascavel. Quer dizer, demorou 1 mês para voltar a jogar. E aí a grande preocupação deles não é do time pequeno, são dos times maiores, porque eles vão chegar para o Campeonato Brasileiro. E aqui tem time que, como Curitiba, não pode treinar em Curitiba e nem o Paraná. O Atlético já estava treinando no Sul. O Paraná não tem dinheiro, está treinando como nós estamos batendo papo, treina em casa. Curitiba foi agora para Joinville, esteve uma semana lá em Arapongas e agora está uma semana fora para treinar, porque vem aí uma Copa do Brasil, que é onde tem o dinheiro, não pode perder, e vem um Campeonato Brasileiro. Então eles querem jogar, é o assunto da Federação Paulista. Os grandes times querem jogar, porque eles têm torneios à frente, sei lá. Então há uma mistura de interesses. Aliás, o interesse é maior do que o problema da saúde. Nós estamos vendo todos os anos, nós não temos nada a ver com nada, nós não tomamos iniciativa. Acho que deveria ter uma voz de comando, né? O próprio presidente da CBF, ele deu uma ideia que acho que foi uma grande ideia de momento sobre a questão de técnico de futebol. Ele foi delicado, isso ele quis dizer que os dirigentes estão todos fora da casinha. Tem cara que contrata 4 técnicos achando que um vai resolver o problema que o outro não resolveu. É bem assim. Então fica um ato trabalhista permanente e quem entra no clube tem que ficar pagando os outros. Então vai diminuir. Claro que o processo é que os técnicos vão ter que trabalhar, senão eles vão ficar fora. Vai ficar o bom treinando. A tendência é aquilo que tempos atrás o técnico ficava um ano no clube. Não tem essa de sair daqui 2 meses e sair 3 meses. Pode ver 10 grandes técnicos fora dessa parada. Então aqui é o seguinte, nem estão treinando fora, estão gastando dinheiro, não pode jogar nos CTs que eles têm, estão jogando fora, para jogar essa Copa do Brasil e futuramente virar um campeonato brasileiro. Então estão matando o campeonato estadual. Hidalgo, para fechar, tem aí 3 minutos, a Federação Paulista criou o e-futebol, o e-paulistão. Aqueles jogos digitais que eu estou transmitindo, como é que você, como jogador, como uma parte foi dirigente de futebol e hoje um homem da imprensa, como é que você vê isso para o futebol no futuro? Será que vão ter jogo virtual direto? Porque os clubes são 48 times, né, que a federação está armando um campeonato para que possa ter uma arrecadação, porque esse esporte digital, o futebol digital, dá muito dinheiro, Hidalgo. Eu sei, você tá nessa parada. Aliás, há muito tempo, você é um profissional que se adequou bem ao sistema. Você, pelo que você perguntou, o Corinthians vai ter um pessoal de digital, não jogadores, nada que vai entrar. O cara digital, que aí é muita cultura para entrar na parada, e os clubes vão mostrar que tem 3 contratados para isso, vão virar profissionais. Sim. Por que não? Por que não? De repente, o meu querido Juventus de São Paulo entra numa parada dessa, os caras que vão trabalhar no digital com o Juventus é campeão de São Paulo, é a única maneira. É a única maneira de ser campeão do digital, pela qualidade daqueles que vão engendrar, né, essa situação, né? Por que não? Acho que os clubes têm que pensar no seguinte: eu tinha anteriormente a grande torcida. Não vou continuar tendo, vai acabar, se Deus quiser, a pandemia, volta o torcedor. Mas ele tem que oferecer mais para o torcedor, não só pelo campo. Ele tem que oferecer a informação correta. Ele tem que ter o áudio e tem que ter o vídeo. A televisão pode mostrar
não treinamento, mostrar alguns aspectos assim, algumas ações da diretoria, do marketing, trazer um cara que jogou futebol há anos, mostrar a sua história. O rádio vai ficar 24 horas lá no estádio de treinamentos, oferecendo. E as emissoras que estão prejudicadas hoje, as comerciais, no caso, eles vão ter dificuldade, porque eles vão ter que ficar ouvindo os clubes dando as informações, claro que interessam a eles, e não vai ter mais aquela questão da polêmica. Aí tem que voltar o repórter do rádio e da televisão, do lado comercial, a buscar as melhores informações, como nós tínhamos. Sim. O repórter eu lembro em São Paulo, ficava o dia todo no Corinthians, do Santos, todo mundo. Nós tínhamos 4, 5 repórteres que falavam o dia todo na programação geral. Fazia o que o rádio hoje, o que o clube tem que fazer. O clube tem que se adonar dessa situação e fugir do dinheiro que é pago, pouco para eles, e eles todos ganham dinheiro, menos a célula máter do futebol, que é o clube de futebol. Exatamente. Inicia-se todo o pensamento com o clube de futebol. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, está falando certinho. Só para fechar a nossa conversa sobre essas transmissões digitais, o que aconteceu? Isso vem há anos atrás, não é de agora não. O cara comprava um sistema lá da FIFA e ele jogava contra o computador. Ele ficava com o controle remoto na mão, ele movimentava o jogador. Então ele jogava contra o computador, ficou chato isso para ele. Ele começou a jogar na plataforma da Konami, que é um negócio japonês, com outro cara em outro lugar do mundo, ou sei lá. Era 1 contra 1. Era ele contra o computador, depois ele contra alguém. Aí o que eles fizeram? Fizeram 11 contra 11. E quem que é esse cara que está no controle remoto? É o cara que jogava sozinho contra o computador e ganhava do computador. Então ele começou a se profissionalizar disso. Então a plataforma da Konami é como se fosse uma CBF. Você entra lá, se cadastra e coloca lá, por exemplo, Jarbas Duarte. Eu vou colocar JD, é o meu ID, é a minha identificação. Qual é a posição que eu gosto? Eu gosto de jogar no gol. Então eu coloco lá Jarbas, o JJD é goleiro. Esses clubes, por exemplo, o Hidalgo citou o Juventus vai na plataforma da Konami, através de uma pessoa contratada pelo Juventus, e escolhe o time. Bom, eu vou escolher esse goleiro aqui. Esse goleiro aqui, João, ele já foi campeão nacional lá contra o computador. Aí esse lateral. Então ele escolhe uma relação e entra em contato. Então, olha lá, aquele JJJ lá ganhou o campeonato. Vamos ligar para ele. Entra em contato na plataforma da Konami, tem o telefone e o WhatsApp do cara, e fala: você quer jogar no Juventus? Puxa, eu gostaria. Quanto você quer ganhar? Hidalgo, tem salários de $20 mil. Eu tenho certeza que isso daí é um progresso. Isso me faz lembrar os jogos de botões. Você Exatamente. sabe? Joguei. Aqui em Curitiba tem já tem até uma associação, tem vários times. Eu sou de um time que eles colocam lá o campeão do Torneio do Povo, Curitiba. Tem um que se instalou, né, jogando botão, o Hidalgo é o 5, o Zé Roberto é o 9, os campeões. Muito legal, isso aí. É mais ou menos nessa faixa. Exatamente. O botão é um negócio de domínio local, né, das associações. Agora, digital é o mundo que vai acompanhar. Vai acelerar muito isso. A ideia é muito boa. Agora, vai aparecer sindicato, vai aparecer um monte de coisa aí. E aí que tem que tomar cuidado, né? Já tem até empresário. Por exemplo, você falou aí de ex-jogadores, o Neymar, o Amaral. Tem uns 5, 6 jogadores aí que estão na ativa e outros que já pararam, que já estão montando o seu time para que eles possam entrar nesses campeonatos e já começar a distribuir dinheiro à vontade. Tem goleiro ganhando R$2 mil, tem um menino que mora em Uberlândia, ele joga no Corinthians. Hidalgo, ele ganha R$50 mil por mês para organizar o time do Corinthians. Ele não é treinador, ele é um menino que tem 22 anos, né? Trabalha numa oficina mecânica e à noite ele treina, né, com o controle remoto na mão, ele treina. Agora o que ele está fazendo? Ele criou na plataforma do Corinthians um curso, quem quer ser jogador digital do Corinthians. Então ele ensina o cara a dar o gol, porque no controle remoto na mão você dá o chute, a bicicleta, é tudo no controle remoto. Então o moleque ganha R$50 mil, Hidalgo. Vê o que vai movimentar a indústria, né? Tudo vai movimentar, né? Tudo. Digital, então, meu Deus do céu. Bom, esse é um panorama que você está convivendo, né? Você está convivendo e você está no caminho certo, né? Pode ter certeza. Vamos lá, então. Hidalgo, obrigado aí pela primeira participação. Vamos estar junto aqui. A gente vai
trazer muitos assuntos nesse bate-papo aqui pela internet, né? Pelo meu canal, pelo canal também do Capitão Hidalgo, sempre com assuntos que estão com relevância no momento, né, Hidalgo? Tiago, muito obrigado aí pela lembrança e vamos continuar na conversa. Vamos fazer isso daí permanentemente, Vamos sim. assim, pelas manhãs. Assim a gente abre a tela, né? Vai para o Facebook, roda Vamos aí. aqui e a Rádio CWB News entra na parada com o rádio também oferecendo esse bate-papo legal, tá bom? Legal, um abraço, Hidalgo. Obrigado mais uma Ah, vez aí pela sua companhia. Foi muito legal ter você com a gente aqui. Tchau, tchau.